Deixar o alisamento para trás e assumir os cachos em uma sociedade que prioriza o padrão dos cabelos lisos não é uma missão fácil. A decisão de suspender o uso de processos químicos a fim de se encontrar dentro do próprio corpo é uma missão que requer paciência e dedicação. Entretanto, o que devemos destacar é que esse tempo de espera pode impactar bastante na autoestima de quem está passando por esse processo. Eu comecei porque eu não gostava do meu cabelo, eu achava que ele era um cabelo feio, mal cuidado. Então, como eu só andava com meninas que tinham cabelo liso natural ou alisado, o meu cabelo não combinava com delas. Então, eu achava que era muito diferente, feio, aí eu decidi alisar. A transição capilar é um processo que pode demorar e tem que ter muita paciência e você tem que ficar ciente das mudanças. Vai mexer muito com a sua autoestima, sim, porque você vai ver o seu cabelo tendo mais de uma textura, misturando o alisado com o cacho que está crescendo, e aí você não vai conseguir controlar às vezes, nem fazer um penteado legal, vai dar vontade de cortar tudo de uma vez. Na época em que eu comecei, eu tinha ciência de que poderia ocorrer sim essas mudanças de autoestima, mas eu segui em frente. Quando eu cortei e a cabeleireira ela fez o processo natural mesmo, né? Sem química para cachear nem nada, só creme, difusor e dedo liso que fala. Eu fiquei assim, surpresa, porque eu não esperava o resultado daquilo. Acho que foi a primeira vez em anos que eu me senti muito satisfeita com o meu cabelo. Uma pesquisa realizada em 2012 pela Unilever com a Kent Award Panel revelou que 51,4% das brasileiras têm originalmente seus cabelos crespos ou cacheados. Mas, em muitos casos, homens e mulheres fazem uso de procedimentos químicos desde cedo para alterar as texturas de seus cabelos. O processo de transição capilar pode ser muito complicado para diversas pessoas. Nós temos o exemplo da Ana Carolina Abreu, que começou a transição capilar, desistiu, voltou a alisar os cabelos, mas que conseguiu voltar à transição e hoje já concluiu e tem seus cabelos cacheados. Eu não me sentia bem, eu olhava pro espelho, eu não estava acostumada com o volume do meu cabelo, com as diferentes curvaturas, com as diferentes texturas que ele vai ganhando, porque querendo ou não, você está saindo de um processo muito agressivo e seu cabelo muda totalmente, você não está acostumado. Na época que eu passei por isso, não era tão difundido. Hoje, tem muitas blogueiras, tem muitos canais no YouTube que falam sobre transição, sobre como cuidar do cabelo cacheado. Hoje em dia, as marcas têm linhas próprias para cabelo cacheado. No começo de 2019, eu fui fazer o procedimento de novo, de alisar meu cabelo, etc. E eu lembro que eu estava no salão e eu estava sentada na cadeira. Ele falou, não, porque cabelo liso é muito mais bonito. Só que quando ele começou a fazer o procedimento, eu passei muito mal, tem um cheiro muito forte. E ali na cadeira do salão, fazendo aquele procedimento, eu falei, gente, eu vou estar com 40 anos fazendo isso, eu vou passar por isso o resto da minha vida. E eu falei, não, chega, assim, eu vou ter que dar um jeito, eu tenho um cabelo natural, eu vou ter que aprender a aceitar e conseguir, lidar com isso. Eu tive uma rede de apoio muito maior das pessoas próximas a mim, as pessoas, me incentivando. Já tem 2 anos que eu tô na transição. Me sinto realmente muito livre. É muito bom você olhar no espelho e você pensar, cara, esse é meu cabelo, ele tá saudável, ele tá bonito, eu amo meu cabelo, eu tô aprendendo a amar ele cada dia mais. Quantos artistas com cabelos cacheados você conhece? A realidade da transição capilar já chegou também para as famosas. Nomes como Isa, Thaís Araújo, Sharon Menezes, Kéfera e Maísa Silva são grandes referências para quem quer voltar aos cabelos naturais. Para falar sobre esse assunto, conversamos com Rodrigo Araújo, cabeleireiro que anda conquistando o coração das meninas e mulheres em transição capilar por todo o país. E Rodrigo realizou um dos grandes cortes, os chamados Big Shock, mais esperados do ano, quando cortou o cabelo da apresentadora Maísa Silva. Sempre antes de cortar o cabelo das minhas clientes, eu entrevisto elas, né? Porque a gente tem que entender justamente o quão disponível ela tá, o quão preparada, o quão afim ela tá de se ver de uma maneira diferente, né? Porque o que acontece? Vamos imaginar que ela, geralmente, né, quem alisa há mais de 10 anos, né? E ela realmente não conhece o cabelo dela, porque assim, se você alisa, desde os 13 anos de idade, realmente você não conhece seu cabelo, porque mais ou menos nessa idade você menstruou, etc e tal, e seu cabelo mudou completamente, mas você manteve na química, então você nunca deu chance de conhecê-lo. 10 anos da vida dela com o cabelo liso para baixo do ombro, e a nova realidade que ela vai conhecer é enrolada e para cima, né?
essa mudança de perspectiva, de você se olhar no espelho de uma maneira completamente diferente com a qual você não está acostumada, tanto pode gerar o choque, né, quanto a felicidade, mas isso justamente vai depender de quão bem resolvida ela está com essa questão, né? Porque assim, dentro do que a gente considera beleza, né, a beleza por si só, ela faz parte de um padrão de regras, né, que foram estabelecidas até mesmo antes da gente nascer. Você cresce sendo macetada de regras onde dizem que para você ser bonita, você tem que ter o cabelo liso, ter o cabelo comprido, etc e tal. É muito mais difícil de você se enxergar bonita de cabelo curto e cabelo cacheado. E esse tipo de pensamento não vem instantaneamente, é uma construção da desconstrução. Mas, de quebra, muitas das vezes, né, rola um lance da mina se reconectar consigo mesma, né, de encontrar no cabelo natural uma conexão que ela tem com ela, uma originalidade, né, uma identidade que ela não via antes, porque antes ela se rendia aos padrões e depois ela acaba se tornando ela mesma, sabe? E reafirmando o tipo de beleza que ela tem, sem necessariamente se render a esses padrões, né? E isso é uma coisa muito forte. E tentando quebrar esses paradigmas, muitos jovens vêm tentando construir um espaço nas redes e na mídia para tratar de suas vivências relacionadas ao cabelo, de influências até cineastas, como é o caso do Iago Farias, um dos diretores do curta Como Faz Pra Lavar, que entrevistou diversos jovens sobre suas experiências na transição. Encontrou nessa entrevista, né, que essa entrevista foi um evento de pessoas com cabelo crespo, que acontecia pelo menos na Quinta da Boa Vista. A gente encontra alguns personagens, algumas pessoas que fazem parte do curta, que estão falando sobre a vida delas, mas que poderia muito bem estar falando sobre mim. Então, a construção do curta foi um pouco disso, assim, um pouco de acaso, né, dessa conversa que a gente teve, porque a nossa ideia ali era falar para a pessoa, olhar para a câmera e imaginar que aquilo era um espelho. A gente falou, não, imagina que você está olhando para um espelho, que você está se preparando, sei lá, para sair, para dar um rolê, alguma coisa assim. E aí as pessoas se soltavam, eram os momentos que as pessoas se soltavam, olhavam e falavam assim, não, eu vou arrasar aqui com o que eu tenho, né? Então, sempre que a gente chegava e falava sobre o que era o tema e como a gente queria saber se essa pessoa tinha mudado a vida dela, geralmente vinha com um sorriso e uma explicação, né? Porque era assim, pô, cara, com certeza, mas era por conta disso. Então, as pessoas, quando fazem essa transição, elas têm uma tendência, assim, de se fortalecer muito, de assumir a realidade e a identidade de uma forma muito potente e bonita, entendeu? É sempre muito positivo quando a pessoa, ela se olha no espelho e ela sabe que ela deixou essa semente crescer, né, e se transformar naquilo que ela é. Não tem algo mais forte do que você assumir a sua identidade. Além disso, os impactos psicológicos deixados pelo processo reforçam a ideia de que a harmonia entre corpo e mente é importante e deve ser preservada. Mesmo que ainda estigmatizados pela sociedade, é a união desses grupos e a promoção de sua jornada de autossatisfação que combatem o preconceito. Então, o que eu percebo hoje? A questão do cabelo está muito ligada com o autoconhecimento. Se eu estou, por exemplo, passando por um processo terapêutico para poder me entender no mundo, para poder me conhecer, para eu poder ver quem eu sou, automaticamente algumas coisas vão mudando. Então, por exemplo, vou começar a me olhar no espelho, vamos supor que eu aliso o cabelo. Vou começar a pensar, por que eu estou alisando o meu cabelo? Se você tem uma criança na sua família hoje que quer deixar o cabelo Black Power, você vai ser a primeira pessoa a incentivar. A rede de apoio, ela serve para isso. Para eu chegar no dia seguinte e ter energia para lutar. Eu incentivo o outro a não precisar percorrer o mesmo caminho que eu. Estamos ocupando um lugar. E para esse lugar não ser solitário, a gente precisa de uns aos outros, sabe? Fê, tá difícil. Vamos, é mais um dia. É só mais um dia. Outra coisa, se olhar no espelho e falar que você está linda e maravilhosa. Gente, é o melhor remédio que existe. Olhar no espelho e falar, eu tô linda hoje, eu tô maravilhosa hoje. Vai estar com a baixa estima? Vai, mas vai se empoderando. Então, faz uma trança, ou vê um penteado, ou vai num lugar e pede pra fazer um corte diferente. É você ir se encontrando, porque muitas das vezes que nós nos sentimos mal é porque a gente não tem referencial, na verdade. Mas procurem pessoas que te incentivem, sabe? Porque já é muito difícil passar pela transição capilar. Se a gente ficar passando pela transição capilar olhando só as partes negativas, a gente não consegue
finalizar o ciclo, sabe? Todo dia você se olhar um pouco e falar, é isso, né? Tô bonita hoje, tipo, daqui a 10 anos, não, hoje. Mais do que uma questão de autoestima, o processo de transição capilar é também uma questão de aceitação e pertencimento. O meu conselho é o seguinte: não faça transição para ter cabelo cacheado. Faça transição para reconhecer a sua identidade e entender como é a sua naturalidade.